Olá pessoal, na aula de hoje eu vou estar mostrando para vocês as tags div e span. Essas tags elas são bastante utilizadas, principalmente para organizar o nosso código. Então, a tag div e span elas foram criadas já desde o HTML4, elas já tem um tempinho aí, já tem vários anos que elas existem, e a principal função dela é agrupar elementos do documento HTML. Então, semanticamente, elas não têm nenhum sentido, elas não significam muita coisa. Não tem valor semântico, então ela não tem um sentido, ela não dá sentido para o nosso HTML. Porém, ela tem um poder de organização muito grande e de agrupamento de elementos. A gente vai ver isso aí. Basicamente, o que acontece? Com a tag div, ou divisão, né, ela veio da palavra divisão, ela é um elemento de container. Container, né, aqueles container de lixo, ele agrupa vários elementos, né? Container de guardar ferramentas, então são exemplos de containers, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter containers, vou ter algumas caixas, como se fosse caixa dentro do meu site. Então, eu vou dividir meu site em pedaços. Então, lá eu vou definir um container, ou uma div, ou uma divisão, para o meu cabeçalho, para a parte superior do meu site. Posso dividir um conteúdo aqui, elementos que vai ficar posicionado à minha esquerda, elementos que vai posicionado na minha direita, elementos que vai ficar no centro do meu site e também o rodapé do meu site, que é o meu footer. Então, a partir dessas divs, a gente pôde criar esses conteúdos, organizar esses conteúdos. Então, a gente vai agrupar os nossos elementos, as nossas tags HTML. E aí, como que a gente faz? A gente usa a tag div. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando dentro do meu corpo, do meu site, do meu body, eu estou criando uma divisão dentro dele. Aqui, apenas uma única divisão. Agora, a tag span, o que ela faz? Ela pode ser utilizada para a gente destacar um trecho de um parágrafo ou uma palavra, por exemplo, dentro de uma linha. Então, se eu quiser colocar, eu quero dar ênfase para uma palavra, eu quero deixar ela em negrito, eu quero deixar só essa palavra em itálico. Eu uso, então, essa tag span, e aí eu personalizo essa tag, o valor dessa tag, de acordo com a forma que eu achar necessário. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu estou definindo que a cor de fundo dessa palavra, ela será amarela, e foi a única configuração diferente que teve aqui, foi essa cor aqui. A gente vai fazer isso, de exemplo. Aqui um exemplo, olha só, dentro da tag span eu coloco um trecho, um trecho de texto. E aí eu posso configurar ele, mudar a cor dele da forma que eu achar mais viável. Aí, apesar de aparentemente não fazer nada, essas tags elas são muito utilizadas. E aí, para a gente alterar um determinado trecho de texto ou agrupar elementos, a gente geralmente usa os atributos class e id. A gente já viu esses atributos, eu já cheguei a mostrar para vocês em aulas anteriores, que a partir desses atributos a gente cria classes e cria identificadores para fazer alguma formatação em um determinado elemento HTML, uma tag HTML. Aí, o atributo ID, a propriedade ID, geralmente elas são únicos. É como se fosse uma variável dentro de uma linguagem de programação, dentro do meu código de programação. Geralmente, dentro de uma página HTML, a gente tem apenas um único conteúdo, um único ID conteúdo. Eu posso ter também classes. As classes, elas já não são únicas. Eu já posso criar uma classe e reaproveitar ela em outras partes em outros tags HTML do meu site. Então aqui, eu declarei uma classe site e eu poderia ter outra div, ou eu poderia ter um parágrafo que poderia utilizar essa classe site.